César, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a consideração que você está tendo pela nossa equipe de nos receber na sua casa num momento tão difícil como esse. Só quem sabe o que você está sentindo é você. Não adianta a gente dizer que nós sabemos, o que imaginamos. É um momento de muita dor. E a gente sabe que a sua história com Danilo, ela contrasta, né? Da história quase que familiar, é um vínculo fortíssimo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pois é, Ney. Eu tenho o costume de dizer a alguns amigos mais próximos que está sendo um momento muito difícil, porque assim é como se a ficha não tivesse caindo, né? É muito difícil ver o nome Danilo nesse cenário. Essa semana mesmo assim tem alguns amigos aqui que começaram a comentar sobre essa situação toda que aconteceu com ele, e a minha vontade era de fato pedir para todo mundo ir embora, porque é como se fosse uma mentira do que eles estavam falando. E às vezes até para sair de casa eu evito, porque quando eu vejo, como a gente conhecia todo mundo, cada pessoa tinha uma particularidade comigo e Danilo. Então quando eu vejo aquela pessoa, vem todas aquelas histórias, aquelas lembranças. Isso dói muito mesmo. Então assim, está sendo um momento, né, bastante difícil. Em relação à minha história com Danilo, a gente na verdade começou a ser amigos primeiro, né? A gente se conheceu na adolescência. E quando eu fui me apresentar numa escola, eu fazia teatro, fui me apresentar numa escola, e Danilo, quando viu me apresentando, ele ficou encantado. Aí depois que terminou, ele foi lá e só falava que achou muito bonito, e nisso a gente começou a conversar. E como sempre dizem, né, os amigos são as pessoas que se aproximam porque elas pensam da mesma forma. E aí, daí então não se parou mais, né? A gente chegou a épocas a morar juntos na mesma casa, né? Danilo passou muito tempo dormindo na casa da minha mãe, ainda quando eu morava com a minha mãe. Depois dividimos a casa, que era a casa da Zip, a gente morou junto lá. E aí depois veio a ideia de lançar a revista e a gente sempre estivemos juntos. E daí então não se parou. Em todos os projetos, né? Tudo, a gente estava muito junto. A gente tinha esse elo muito forte, né? Tanto de profissional como pessoal, de muito amigo, né? Tudo que um ia fazer combinava com o outro. Tudo a gente sempre estava ali, um ajudando muito o outro. Qual foi o papel de Danilo no projeto Revista Zíper? Ele era sócio de César? Ou como era isso? Pois é, até isso. Sempre foi o. Todo mundo sempre perguntava. Danilo não chegou a ser sócio, né? A ideia da Zipper realmente foi minha, de montar. Eu que enfrentei. A gente antes escrevia para jornais da cidade. Eu para um jornal, Danilo para outro. Depois o que Danilo escrevia, fechou, Danilo eu consegui para ele vir também para o meu, né, que eu escrevia. Era naquela época do Página Livre, aqueles Era, tabloides que tinha na isso, cidade. Danilo escreveu para o Página Livre, eu escrevia para o Jornal da Cidade, que era de Israel. Só que aí, quando eu lancei a revista, Danilo sempre foi muito fundamental. Ele tinha uma coluna, né? E aquele apoio de, ó, vai dar certo, faz assim, faz assado. Mas realmente, de fato, quem foi pra rua correr ali com a pastinha debaixo do braço foi eu. E assim, depois Danilo tinha essa importância muito grande. Eu dizia sempre, Danilo é a pessoa que não tem direito total aos lucros maiores, mas também não tem os prejuízos, porque quando tem os prejuízos, ele dizia, amigo, é contigo, te vira, entendeu? Então por isso que ele não era sócio. Mas fora isso, Danilo era uma pessoa que ele tinha total voz dentro da equipe da Zip como eu, né? Danilo chegasse e dissesse, vai ser assim, todo mundo fazia, né? Montar as ideias, é como eu digo assim, em tudo que eu fazia, eu sempre combinava, Danilo, dá certo, eu vou ou não, porque Danilo assim, ele era muito, entre eu e ele, Danilo sempre foi mais de ter o posicionamento maior, entendeu? Assim, de dizer, assim tá certo, assim tá errado. E eu sempre fui muito por Danilo, tudo que eu ia fazer eu sempre perguntava, o que é que você acha? Aí ele dizia, entendeu? Ô César, essa tragédia, ela acabou trazendo à lembrança o que aconteceu com Marcolino Júnior. Muito. Pelo fato da extorsão, né, por tudo que aconteceu, há uma semelhança muito grande. Danilo temia que pudesse ser vítima de um crime como esse. Ele já comentou isso com você em algum momento. Então, Ney, Mas quando o Marcolino vinha aqui, aconselhava vocês. Então, Ney, Marcolino realmente fazia parte do nosso ciclo de amizade,
né? Foi um grande amigo também. E ele sempre, quando vinha aqui ou quando estávamos juntos, ele sempre conversava com a gente. Gente, meninos, tenham cuidado. Cuidado com quem vocês, né, que vocês falam, com quem vocês se envolvem, com quem vocês, né, estão junto. E aí a gente sempre temia muito isso. E assim, sofremos muito também com aquele caso de Marculino. Eu particularmente, né, principalmente, aliás, porque quando eu vi as histórias eu achei muito parecida, né? E a gente sofreu tanto também naquela situação de Marculino, né? O próprio rapaz que planejou tudo aquilo para Marculino cansou de vir aqui na minha casa com Marculino e almoçarem comigo, né? Na minha mesa. Então, para a gente foi uma tragédia muito grande quando a gente descobriu, porque era o assessor de Marculino, né, na verdade. E ele almoçou mais de 2 vezes na minha casa, né? A gente brincava bastante e quando foi descoberto foi muito triste isso. Mas aí realmente, assim, a gente, eu e Danilo comentava muito, né? E tinha muito essa preocupação, desse cuidado, entendeu? Ô César, e no caso de Danilo, você expressou-se logo no início de que não sabiam quem era a vítima fatal, aquele garoto de Isso, 15 anos. isso. Mas os adolescentes que foram presos, você sabia de conhecimento dele com Danilo? Não, não, não conhecíamos, não conhecíamos. É tanto que quando as provas começaram a chegar, né, que se surgiu esse nome desse rapaz, ninguém conhecia, nem amigos, nem familiares, né, a gente não conhecia. Depois surgiu aí essa questão que possivelmente existia um relacionamento, mas a gente desconhece. Desconhece porque ninguém da família, nem amigos próximos assim, não conhecia. César, como foi que você ficou sabendo do aparecimento dele? Como foi que essa informação chegou para Aham. você? Então, na verdade, estava acordando, né? E a pessoa me ligou e disse, olha, aconteceu alguma coisa. O que aconteceu com o Danilo? Eu disse, como assim o que aconteceu com o Danilo? Né? Ele disse, não, aconteceu alguma coisa, que parece que o carro dele foi encontrado tal. Então já tinha sido encontrado o carro. Tinha sido encontrado o carro, né? Eu tinha falado com o Danilo na sexta-feira, no final da tarde, a gente até falando sobre o Big Brother, sobre Eslovênia, porque era uma menina que a gente conheceu muito, né? Trabalhou muito aqui conosco. E aí a gente bem feliz porque ela ia participar do Big Brother e tal, e demos muita risada e ficamos de nos falar depois. Pronto, essa foi a última vez que eu falei com o Danilo. E aí no outro dia aconteceu esse fato, né, de alguém me ligar. E aí imediatamente quando eu soube, eu disse, não, o carro dele parece que foi encontrado com uma pessoa morta. E eu fiquei desesperado, né? E aí já combinei com uma amiga minha e a gente foi embora para o local onde estava o carro. E daí então eu não parei mais, né? Daí eu já fui para carro, já fui para hospital, já fui para delegacia, já fui para tudo, né? Dar esse suporte à família, enfim, e não parei mais. César, eu conheço você e sei das atitudes que você tem, né? Você não é uma pessoa de esperar Isso. pelas decisões. E nós vimos, inclusive, imagens que você divulgou em estrada. Como foi essa busca? Foi muito difícil porque era muito angustiante, né? Era desesperador quando a gente eu via as horas passar e o meu amigo não aparecer, né? Não conseguia entender o que era que estava acontecendo. É uma angústia, gente, horrível, porque você fica, né, imaginando milhões de coisas, de situações, sabe? E e aí a gente procurava, a gente foi para dentro dos matos procurar, foi para as casas, foi, sabe, entender as histórias e tentar saber o que era que possivelmente tinha acontecido para poder correr atrás, né? Mesmo com a evidência, César, de que uma fatalidade poderia ter Pois acontecido, você é, a não teve a gente esperança? sempre, sempre, eu nunca perdi as esperanças que eu ia encontrar o meu amigo vivo. Eu sempre tive esperança que eu ia encontrar o meu amigo vivo. Eu lembro que quando a gente estava na delegacia já, né, no sábado, quando foi anoitecendo, foi dando umas 6 horas, começou a escurecer, eu me desesperei, porque já fazia horas e eu vi que estava anoitecendo e estava ficando difícil. E eu fiquei muito mal mesmo.
mas ao mesmo tempo, eu acho que Deus e Ele próprio também, o Danilo me deu força, sabe? Eu me levantava e não, gente, vamos pensar, vamos procurar, vamos ver o que é que a gente faz. E assim, as pessoas ajudaram muito, sabe? Com oração, né? E foi difícil, né? Foi bastante difícil. Mas quando apareceu esse corpo, eu não consegui imaginar. Eu lembro que eu fui num local, não fui, cheguei a ver o corpo. Mas umas 3 vezes eu digo, eu vou. Aí depois eu voltava, dizia, não, não vou não. Não, eu vou. Aí depois eu, não, não vou não. Aí quando tiraram, aí eu falei, não, César, não vá não. Aí quando tiraram o corpo, no outro dia eu fui lá, ainda tava como se estivesse queimando, tinha uma fumacinha ainda, né? E eu olhando lá, e eu não conseguia imaginar que aquilo era, sabe, que era meu amigo. Eu digo, não é, sabe? Porque é muito difícil você imaginar uma pessoa que você ama tanto ter um fim desse. Danilo mesmo tinha uma brincadeira que ele sempre dizia, quem da gente os dois vai morrer primeiro? E aí ele sempre ficava com essas coisas. Eu dizia, Danilo, para com isso. Não, amigo, mas é, olha. Aí ele ficava tirando onda com isso, sabe assim. Ou era tão, talvez, uma verdade dele, né? E ele sempre dizia como, assim, falava como era o enterro dele, como era que ia fazer o meu, sabe? Mas ele tinha algum desejo nesse sentido Vários. de velório? Vários. Algo vai ser feito que foi um desejo dele? Sim. E não. Um dele mesmo, que ele sempre dizia a mim, dizia à família, era que queria muito se enterrar de paletó, um paletó branco bonito, um terno branco bonito. E ontem nós estávamos comentando, é uma pena porque não existe mais corpo, né? Não tem como ter esse terno. E aí nós estávamos conversando, eu e a família, a gente disse, mas a gente vai colocar o terno no caixão, que era um desejo dele. E assim, como Danilo tem muitos irmãos, é de uma família muito grande, então o que é que acontece? Já teve muitas mortes, né, da família, e todas eu sempre tive ao lado de Danilo. Recentemente, faz só 3 meses que morreu o irmão dele, Evandro Nunes. E assim, em todos os enterros, Danilo, ele sempre levava alguém para dar uma palavra, para tocar, sabe? E aí ele sempre dizia, olha amigo, se você, quando eu morrer primeiro, você faz, ou então quando tu morrer, tinha sempre essas brincadeiras, sabe? Outra hora ele dizia que a gente ia ficar velho, que eu ia ficar numa cadeira de roda, ele me empurrando, botando papa quente na minha boca, a gente até ria, ele dizia, vai comer papa quente, eu reclamando, tá entendendo? Que ele dizia que era muito chato, muito importuno, assim, dizia, já imagina tu quando tiver um velho, mas comigo tu vai penar na minha mão, porque eu vou dando a papa quente na tua mão, aquelas brincadeiras de Danilo. Então, assim, é muito difícil, né? É muito difícil hoje ver que aconteceu tudo isso e de uma forma tão trágica, tão brutal, com uma pessoa que era tão boa, tá entendendo? Porque Danilo era muito bom, meu Deus. A gente até comentava essa característica, né, que ele não se envolvia em polêmica, ninguém via Danilo magoar pessoas. César, muito obrigado, né, mais uma vez por ter aceitado, né, falar sobre o assunto nesse momento difícil. Deixa à vontade agora para que você fale também às pessoas, porque cada dor é única, mas nesse momento esse sofrimento ele é muito compartilhado. Não tenho dúvida que todos nós, né, toda a cidade está sentindo muito tudo isso que aconteceu. Queria que você deixasse sua mensagem final e falasse um pouco também sobre a lembrança que fica agora. Eu tava, né, eu tenho evitado ler muitas coisas, porque primeiro são muitas pessoas escrevendo, mas assim, e uma das coisas que eu li essa semana, um comentário de uma pessoa, foi quando a gente anunciou que ele tinha partido de fato, né, confirmando a morte dele, a pessoa colocou assim, mas Danilo deixou uma história muito bonita, né? Santa Cruz sempre vai lembrar de Danilo, e isso é o que mais conforta meu coração, porque assim, de fato, Danilo fez história, né? A gente começa a lembrar
e ver aquele modo assento ali, o quanto o Danilo sempre se esforçou para movimentar as empresas, né, para dar uma cara, um visual às empresas. Quantos modelos, né, famosos hoje Danilo foi quem descobriu, né? Quantas personalidades já passaram pela televisão e rede nacional que foram descobertas por Danilo. Então Danilo tem uma história linda, né? A própria Zipa junto comigo, né? Um movimento que a gente criou e fez nessa cidade, né? Então assim, tem uma contribuição muito forte. Sem falar nas ajudas, Danilo era uma pessoa de um coração assim extraordinário. Eu estava me lembrando quantas pessoas mesmo teve doente na cidade e quando procurava Danilo ele vinha e dizia: amigo, a gente precisa fazer alguma coisa. E nós fazíamos festas, fazia uma reportagem na Zip, fazia um movimento, saía pedindo aos nossos amigos que tinham mais para poder dar àqueles que tinham menos. Então assim, Danilo sempre foi de um coração muito bom. E aí, Ney, a resposta não é outra, né? Não é outra. A gente vê hoje o carinho, sabe, as mensagens que chegam, cada um com história particular, assim, com Danilo, de muito amor e de muito carinho. Então eu só tenho a agradecer a todos vocês, sabe, por tudo, porque foi muito importante também todo esse amor que vocês tiveram, né? Só fortaleceram as cobranças para que a justiça fosse feita, né? Para que a imprensa estivesse tão presente. Então foi justamente essa união do nosso povo, da nossa cidade, do nosso amor por Danilo, que fez. Infelizmente hoje não temos mais nosso amigo, mas fizemos justiça. E é só isso.